Oi, pessoal! Correção dos exercícios de revisão para a prova. Questão número 1. A gente quer determinar a massa atômica do cloro. Nós temos os seus isótopos e a proporção que cada um ocorre na natureza. Então, como é que a gente faz para calcular a massa atômica do cloro? Nós vamos multiplicar a massa do isótopo pela sua respectiva proporção. Ok? Então, o primeiro passo é fazer isso. Isótopo do cloro 35 tem massa atômica 34,98. Nós vamos multiplicar por 75,40, que é a proporção na qual esse cloro existe na natureza. Mais a massa atômica do cloro 37, cuja massa é 36,97, vezes 24,60, que é a proporção de cloro 37 que nós temos na natureza. Como a gente está trabalhando com porcentagem, esses números vão ter que ser divididos por 100, certo? Deixa eu ver se eu consigo traçar aqui delicadamente. Então, agora a calculadora entra em ação. Nós vamos fazer as multiplicações, ok? Então, 34,98 vezes 75,40 vai dar 2.637,492. Mais 36,94 vezes 24,60, que vai dar 908,724. Tudo isso dividido por 100, porque a gente está trabalhando com porcentagens, certo? Agora, o que nós temos que fazer? Nós vamos somar esses dois valores. Massa atômica do cloro vai ser igual, somando 2.637,492 mais 908,724, nós vamos obter 3.546,216, dividido por 100. Dividindo por 100, pessoal, nós só vamos mudar a posição da vírgula. Então, a massa atômica do cloro será igual, como nós temos dois zeros aqui, a vírgula vai andar duas casas para frente. 35,46216 unidades de massa atômica. Questão número 2, pessoal, é o mesmo cálculo, a mesma conta, porém nós vamos fazer essa conta agora para o magnésio. Então, nós temos que calcular a massa atômica do magnésio. Nós vamos ter 3 isótopos de magnésio, 24, 25, 26. Do cloro, nós só tínhamos 2. Mas o processo é o mesmo, é a massa atômica de cada isótopo multiplicado pela sua proporção. Lembrando que essa massa atômica é determinada em laboratório, tá, pessoal? Através do espectrofotômetro de massa. Então, a gente vai pegar essa massa e multiplicar pela proporção que a gente encontra na natureza. Então, o isótopo 24 do magnésio tem massa 23,98504 vezes 80, que é a proporção desse isótopo, mais 24,98584 vezes 10, mais a massa do terceiro isótopo, que é o 26, 25,98259 vezes 10. Tudo isso dividido por 100. Não acho traçar. Ai, ficou tortinho. Não reparem. Dividido por 100, certo? Então, massa atômica do magnésio. E aqui a calculadora entra em ação, certo? Então, 23,98504 vezes 80 vai dar 1.918,8032. Mas essas multiplicações, pessoal, são mais fáceis. Vezes 10, a vírgula vai dar uma casa para trás, então vai ficar 249,8584. Mas
vezes 10 de novo. Então, 25 vai ficar 259, a vírgula anda uma casinha para trás, 2, 5, aí falta um 8 aqui, desculpa. 8, 2, 5, 9, certo? Tudo isso dividido por 100. Então, não pode esquecer de dividir. Ai, desculpa, pessoal, que errei. Dividido por 100. Isso aqui ficou bem tortinho. Dividido por 100. Ok, dá para entender, né? Então, vamos lá. Massa atômica do magnésio será igual. Então, somando 1918,8032, 249,8584 mais 259,8259, nós vamos obter 2.428,4875 dividido por 100. Então, a massa atômica do magnésio será igual. Dividindo por 100, a gente só muda a posição da vírgula. 24,284875 unidades de massa atômica. Resolvida a questão. Questão número 3. Na questão número 3, nós queremos calcular a quantidade de matéria. Quantidade de matéria é o número de mols. O número de mols é igual a massa em gramas dividida pela massa molecular. A massa em gramas nós temos no enunciado da questão. Letra A, nós temos 200 gramas de CaCO3, carbonato de cálcio. Para calcular o mol, que é a massa molecular, nós teremos que fazer a conta da massa molecular do carbonato de cálcio. Então, carbonato de cálcio é formado por cálcio, carbono e oxigênio. E aí a gente vai lá na tabela periódica. Para facilitar, eu passei para vocês nos dados. A massa atômica do cálcio, 40. A massa atômica do carbono, 12. Do oxigênio, 16. Valores que a gente tira da tabela periódica. Ou que eu passo para vocês nos dados da questão. Segundo a fórmula do carbonato de cálcio, nós temos um cálcio, um carbono e 3 oxigênios, certo? CaCO3. Um cálcio, um carbono, 3 oxigênios. Então, nós vamos multiplicar 40 por 1, que vai dar 40, 12 por 1, que dá 12, e 16 por 3, que é 48. Somando 40 mais 12 mais 48, nós vamos ter 100 gramas por mol, ou seja, 1 mol de carbonato de cálcio pesa 100 gramas. Mas nós temos 200 gramas, então lá na massa a gente vai colocar 200, certo? E vamos dividir por 100, que é a massa molecular que a gente calculou. 200 dividido por 100, número de mols para 200 gramas de carbonato de cálcio, será igual a 2 mols. Letra A, resolvida. Letra B, pessoal. De novo, nós queremos calcular o número de mols. Temos a massa em grama, que é 20 gramas, e a fórmula da substância, que é o hidróxido de sódio, NaOH. Então, a gente tem que calcular a massa molecular do NaOH. Tabela periódica, a massa atômica do Na é 23, do O é 16 e do H é 1. Detalhe, nessa fórmula a gente só tem um elemento de cada, então um sódio, um oxigênio, um hidrogênio. Não preciso multiplicar por nenhum valor, é só somar. Então, 23 mais 16 mais 1, 40. A minha massa molecular será igual a 40 gramas por mol. Como eu quero achar um número de mols, que é igual a massa em gramas dividida pela massa molecular, eu vou substituir a massa por 20 e a massa molecular por 40. Dividindo 20 por 40, nós vamos obter 0,5 mols. Letra C, nós temos 45 gramas de C6H12O6, que é a forma da glicose, açúcar do sangue. Então, queremos calcular o número de mols. A nossa massa em gramas é igual a 45 e a fórmula da substância C6H12
O6. Ok? Então, nós vamos pegar a massa do carbono, que é 12, multiplicar por 6, que vai dar 72. A massa do hidrogênio, que é 1, nós vamos multiplicar por 12, que vai dar 12. A massa do oxigênio, que é 16, a gente vai multiplicar por 6, porque nós temos 6 oxigênios, que vai dar 96. Somando 72 mais 12 mais 96, e nós vamos obter 180 gramas por mol, ou seja, 1 mol de glicose pesa exatamente 180 gramas. Mas nós temos 45 gramas apenas de glicose. Quantos mols nós vamos ter? 45 dividido por 180. O N vai ser igual a 0,25 mols. Nada tão difícil, né, pessoal? Só prestar atenção. Letra D. Qual será o número de mols de uma massa de 1026 de sacarose? C12, H22, O11. Fórmula do açúcar branco que a gente usa para adoçar o cafezinho. Então, C, massa atômica 12, o H, massa atômica 1, oxigênio, massa atômica 16. Nós temos 12 carbonos, 22 hidrogênios e 11 oxigênios. 12 vezes 12, 144. 1 vezes 22, 22. 16 vezes 11, 176. Somando 144 mais 22 mais 176, 342 gramas por mol. Ou seja, 1 mol de sacarose pesa 342 gramas. Mas nós temos um pouquinho mais. A massa do enunciado da questão é de 1026 gramas de sacarose. Dividido por 342, o N será igual a 3 mols. Questão corrigida. Questão número 4. Qual é a massa? Então, nós queremos saber a massa correspondente a 5 mols de alumínio. Massa atômica do alumínio, gente, tabela periódica, e nós vamos encontrar 27 gramas por mol. Então, na questão número 4, ao contrário da 3, nós temos o número de mols, queremos calcular a massa em gramas, certo? Então, em vez de dividir, a gente vai multiplicar. No lugar do N, nós vamos botar o 5. A massa em gramas nós não temos. A massa molecular, nesse caso a massa atômica, é 27. O 27 está dividindo, então nós vamos passar ele para o outro lado e ele vai multiplicando. A massa será igual a 5 vezes 27. 5 vezes 27, nós vamos ter 135 gramas de alumínio. Questão número 5, parecida com a número 4. A gente quer calcular quantas gramas temos em 2,5 mols de ácido sulfúrico, H2SO4. Então, a diferença entre a 5 e a 4 é que na 5 nós temos uma molécula. Temos que calcular a massa molecular. Vamos precisar da massa do hidrogênio, do enxofre e do oxigênio. Hidrogênio 1, enxofre 32, oxigênio 16, tirados lá da tabela periódica. Temos 2 hidrogênios, 1 enxofre, 4 oxigênios. Então, multiplicando por 2 aqui vai dar 2, 1 vezes 2, 32 vezes 1, 32, e 16 vezes 4, 64. Somando, a nossa massa molecular será de 98 gramas por mol. Mas nós temos 2,5 mols. Então, qual será a massa do ácido sulfúrico presente nessa quantidade de mols? 2,5. Então, no lugar do N, 2,5. A massa em gramas nós queremos calcular. Não temos. A massa molecular, 98. Tá dividindo, passa para o outro lado,
multiplicando. Então, a massa vai ser igual a 2,5 vezes 98, ou 98 vezes 2,5. É uma multiplicação, a ordem do trator não altera a colheita. Então, 2,5 vezes 98, 245 gramas. Ok? Exercícios de revisão corrigido, pessoal. Então, agora é só fazer a prova.